Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, em mais um dia de mercado nervoso. Vamos aos destaques do programa hoje. Dia de nervosismo e forte especulação no mercado financeiro hoje. O dólar chegou a bater a 3,95, 3,96 para ser na máxima, recuou um pouquinho no final do dia. Houve uma forte intervenção do Banco Central, foram 2 bilhões de dólares colocados hoje em swaps cambiais, a gente explica isso daqui a pouquinho. O Banco Central vendeu esses 2 bilhões de dólares, foram 40 mil contratos de swap cambial hoje. A Bolsa chegou a perder quase 5 mil pontos ao longo do dia. Depois recuperou-se um pouco, mas terminou em queda também. E o presidente Temer afastou a hipótese de crise cambial justamente pela escalada do dólar dos últimos dias. O cenário econômico está no ar, vamos já com os detalhes do mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha exatamente no que aconteceu com o Ibovespa hoje. Hoje, por volta de 15 para as 3 da tarde, 2h30 da tarde, no meio da tarde, o Ibovespa chegou a perder 5 mil pontos. No seu momento mais em baixa, foram 5 mil pontos de diferença em relação a ontem. Isso para dar uma ideia da dimensão de perda do Ibovespa hoje. Voltou a se recuperar um pouquinho no final do dia, mas terminou negativo. Nós temos aqui os dados do Ibovespa, olha, 73.851 pontos. Para se ter uma ideia, a mínima foi em torno de 71 mil pontos, 71 mil e poucos mais, um pouquinho mais de pontos ali, ou seja, a queda foi bem maior do que essa durante o dia, houve uma recuperação, mas mesmo assim uma queda de próximo de 3%, praticamente 3%. Vamos dar uma olhadinha num prazo um pouquinho mais longo que está acontecendo com o Ibovespa. Em uma semana, o Ibovespa já perdeu 3,78%. Em um mês, 10%. Se a gente olhar em um ano, é o único momento em que o Ibovespa, se a gente falar em 365 dias para trás, o Ibovespa ainda tem uma valorização de 16,91%. Isso se deve justamente à recuperação que o Ibovespa teve, que a economia brasileira teve no ano passado. Em 2017, a gente teve a recuperação da economia, um começo de recuperação da economia, mas este ano a gente vê exatamente uma situação bem ruim. Neste ano, ontem a gente já mostrava isso, o Ibovespa hoje já perdeu, se a gente comparar de janeiro até agora, já tem uma queda de 3,90%. Para se ter uma ideia de quanto que este ano, por enquanto, o Ibovespa não foi uma boa aplicação, justamente por esses movimentos mais recentes do Ibovespa, porque neste ano chegou a Bolsa a quase 88 mil pontos, ou seja, não é exatamente esse quadro aqui que a gente está vendo que se deteriorou a economia brasileira, pelo menos do ponto de vista do mercado de capitais. Vamos dar uma olhadinha agora para a gente seguir aqui com a cotação do dólar comercial. R$ 3,91, a máxima foi de R$ 3,96, quase 10 centavos a mais do que a cotação de ontem. Baixou um pouquinho a 3,91, mas se a gente pegar ali, a gente teve 5 centavos a mais hoje, somente hoje. Uma alta de 2%. Se a gente olhar para o dólar, em uma semana o dólar já se valorizou praticamente 5%. Em um mês, pouco mais de 10% e em um ano, o dólar está mais caro em 20%. Isso demonstra claramente como mudou a cotação do dólar desses tempos para cá. Mas se a gente olhar para o ano, no ano e em um ano, em 365 dias, e no ano, ou seja, de janeiro até agora, foi exatamente esse o momento. A gente teve uma valorização do dólar do começo do ano para cá, mas objetivamente nos últimos 2 meses. Ou seja, o problema não está no longo prazo, o problema está nesse curto prazo aqui dos últimos 2 meses em que a moeda americana avançou e avançou bastante. Vamos seguindo aqui olhando as cotações de hoje. As ações da Petrobras, essas começaram a cair justamente naquela greve dos caminhoneiros, no começo da greve dos caminhoneiros. A gente viu aqui hoje as ações preferenciais da Petrobras, uma queda de 3,5%. A R$ 15,76 por ação. Em uma semana, a Petrobras já caiu 17%, pouco mais de 17%. Em um mês, a desvalorização da Petrobras supera os 30%. De novo, o único caso muito parecido com o Ibovespa, as ações da Petrobras têm peso enorme no Ibovespa, tem um comportamento muito semelhante. Quando a gente pega em um ano, nos últimos 365 dias, ou seja, aí sim a gente tem uma alta das ações da Petrobras. Mas esses movimentos recentes, sobretudo dessas últimas quase 3 semanas, 2 semanas e meia, 3 semanas, é que as ações da Petrobras caíram justamente esse valor. Ou seja, nós estamos falando de uma queda imensa das ações da Petrobras. E aqui tem
duas questões muito claras. A greve dos caminhoneiros, sobretudo, e as inconsistências em relação ao como o mercado enxerga o futuro da Petrobras. Embora o governo tenha assumido que não vai haver controle de preços, ou seja, vai haver controle de preços, mas não sobre os aumentos que a Petrobras, ou seja, qualquer diferença, o governo fez o cálculo, é o Tesouro quem vai bancar. O Tesouro, que nós estamos falando, somos nós, os contribuintes, ou seja, essa diferença a União banca. Mas a Petrobras continua com o seu mercado flutuante de preços. Mesmo assim, a gente tem ainda um descrédito em relação à Petrobras, que acabou entrando, digamos, nesse furacão que fez com que hoje, para você ter uma ideia, no meio da tarde hoje também, todas as ações do Ibovespa, são mais de 60 ações do Ibovespa, de 60 empresas que têm ações aqui, quase todas as ações, aliás, todas as ações estiveram no negativo, ou seja, estavam desvalorizadas. No final do dia, uma ou outra subiu, mas a gente vê que pelo peso do Ibovespa, as grandes empresas caíram. Vamos lá. A cotação do petróleo hoje teve alta de quase 2% no tipo Brent e no tipo WTI, que é o petróleo texano, uma alta também de 1,34%. O mercado de petróleo está oscilando bastante, alguns dias sobe, outros dias cai, mas, ou seja, isso é uma questão internacional que o Brasil não tem condição de interferir. Mas vamos dar uma olhadinha agora no mercado, falando de Ibovespa. Eu peguei algumas ações, além da Petrobras, que nós mostramos agora, que também caiu. Vale são empresas todas de peso importante dentro de Ibovespa. Tem bancos aqui, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Itaú, Vale, Ambev e Suzano. Suzano, curiosamente, ontem, com a alta do dólar, teve uma alta, porque, obviamente, é uma empresa exportadora de papel e celulose e, obviamente, quando você é uma empresa exportadora, o dólar sobe e normalmente essas empresas têm valorização dos seus papéis na Bolsa. Mas hoje, mesmo com a alta do dólar, ou seja, isso é o que reforça uma ideia de ataque especulativo contra as empresas brasileiras e também a moeda real. Vamos lá. A Vale caiu 3,23, o Itaú 2,67, o Banco do Brasil 13,45, Ambev 2,15 e a Suzano, que ontem tinha tido uma alta, se não me engano, pouco mais de 3%, hoje quase 5% de queda. Isso dá uma ideia clara de o quanto que o mercado ficou volátil durante todo o dia hoje e, na verdade, alguns economistas, eu cheguei a conversar com alguns investidores e eles disseram que não há uma causa específica, ou seja, um fato relevante em que se tenha a relação de causa e efeito propriamente dita. É uma série de fatos, a questão internacional, porque moedas de países emergentes estão perdendo valor frente ao dólar. Embora hoje alguns países tenham recuperado o valor de suas moedas frente ao dólar, o Brasil foi exceção, continuou em uma baixa expressiva em relação ao dólar, mas também uma outra questão, e essa é mais importante, é doméstica, é a questão do cenário eleitoral. Mas eles mesmos dizem o seguinte: hoje, de alguma forma, precificar todo o custo da eleição neste momento, e nós estamos apenas em maio, quando normalmente resultados de pesquisas eleitorais nessa fase do ano nunca se confirmam em outubro, isso aí configura boa parte de um ataque especulativo também. Há um cenário internacional que o Brasil perde valor? Sim, isso acontece com economias emergentes, é o caso brasileiro. Mas há aqui também, dentro do Brasil, uma sensação de ataque especulativo contra o real e também contra as ações das empresas brasileiras. Essa desvalorização vai fazer com que muita gente lá fora daqui a pouco volte ao mercado brasileiro para comprar na baixa e depois vendê-la na alta, porque as empresas não perderam seus ativos, as empresas continuam existindo e o mercado brasileiro não tem nenhuma previsão de que vá se reduzir, vá se diminuir tanto nos próximos meses. Bom, vamos lá. O presidente Michel Temer concedeu agora há pouco uma entrevista exclusiva à repórter Rosiane Kennedy do programa Nos Corredores do Poder aqui da TV Brasil. E o presidente fez menção sobre justamente essa questão cambial. Ele negou que haja o risco de uma crise cambial no país e voltou a dizer que o país está comprometido com o ajuste fiscal. Você acompanha o trecho dessa entrevista agora aqui no Cenário Econômico. Nós estamos muito comprometidos com o ajuste fiscal. A questão fiscal está inteiramente sob controle. Você veja, Rosinha, que nós temos no plano externo, nós temos mais de 380 bilhões de dólares de reservas. E a nossa dívida é muito inferior a isso, né? Em segundo lugar, nós temos os investimentos que continuam a ser feitos no nosso país. Ainda recentemente, eu recebia empresas automotivas que inauguravam o seu terceiro turno, portanto, são investimentos estrangeiros no nosso país, no particular a Fiat e a Toyota. E ainda agora a Huawei, que é uma empresa que fabrica também telefones celulares, ontem ainda me anunciava novos investimentos no nosso país. Então, o primeiro ponto, a questão fiscal está inteiramente sob controle. Os investimentos
continuam ocorrendo. A nossa reserva externa é muito acentuada. É claro que esta greve dos caminhoneiros criou um problema, não podemos ignorar este fato, mas criou um problema, convenhamos, logo superado. Ele poderia ser muito mais grave, mas por força do diálogo, por força também da utilização da autoridade, nós conseguimos superar este momento, que foi um momento, digamos, dramático até para a economia brasileira. Então há um certo rescaldo desse movimento neste momento. Além disso, você sabe que os juros americanos cresceram muito e isto teve repercussão nas moedas de vários países, entre os quais o Brasil, mas assim também a Argentina, o México, a Colômbia, todos eles foram afetados por esse movimento referente à elevação do dólar e dos juros americanos. Mas são questões que nós estamos superando. Veja que hoje ainda, agora pela manhã, Rosiane, houve a privatização, leilão de vários poços de petróleo, com um ágio extraordinário. Nós conseguimos mais de 3 bilhões em 3 ou 4 poços de petróleo e muitas empresas estrangeiras participando desse leilão, que significa a crença e a credibilidade do nosso país. Eu acho que esta, digamos, é uma coisa circunstancial, nós temos que combatê-la, sem dúvida alguma, mas logo vamos superá-la. Dá um risco de crise cambial no Brasil? Não há risco, não há risco. É natural, o dólar varia muito e digo a você, varia em função daqueles dados que eu dei referentemente aos juros americanos, ao dólar americano, ao dólar dos Estados Unidos, que variando com a política do presidente Trump, tem efeitos no nosso país e em vários outros países. Quer dizer, a desvalorização da moeda não se deu apenas aqui no Brasil em relação ao real, mas volto a dizer, deu-se no México, na Colômbia, na Argentina e outros tantos países. O Banco Central interveio hoje pesadamente, aliás, foi a maior intervenção do Banco Central num dia no mercado de dólar, neste ano. O Banco Central vendeu 40 mil contratos de swap cambial, é venda futura de dólar, ou seja, faz-se um contrato por um determinado valor para que quem tem dívidas em dólar tem uma segurança, de alguma forma, na cotação do dólar, ou seja, congela a cotação do dólar nesse momento e o Banco Central garante a entrega da moeda no futuro, de acordo com o contrato. Foram 40 mil contratos de swap cambial hoje, foram 2 bilhões de dólares colocados hoje no mercado justamente para tentar conter, mas não conteve boa parte desse movimento de alta do dólar, que a gente viu agora há pouco, manteve-se em alta, fechou em alta hoje, inclusive. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, comentou mais cedo ainda sobre o impacto do dia de ontem, que também foi um dia nervoso no mercado, e fez menção à valorização internacional do dólar, ou seja, as economias emergentes têm perdido, mas também fez um outro questionamento. Ele falou que o Brasil tem, sim, questões domésticas que intervêm mais fortemente agora e o mercado está vendo de uma forma muito pesada essa questão da sucessão presidencial, agora em outubro, nas eleições de outubro, mas ele fez de novo uma menção, aliás, que tem sido repetitiva, ele tem voltado a falar sempre desse tema, sobre a necessidade das reformas fiscais, da reforma da Previdência e da reforma tributária. O Brasil não pode fazer nesse momento nenhuma reforma enquanto perdurar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Bom, o Copom se reúne, nos dias 19 e 20 de junho, o mercado está apostando inclusive numa volta da alta dos juros básicos. Hoje está em 6,5%, o Copom manteve os 6,5% da última reunião, a reunião nos dias 19 e 20. Numa pesquisa informal do mercado já se está estipulando uma alta de 0,25 ponto percentual. A gente vai acompanhar isso ao longo dos dias e ver qual vai ser o posicionamento do Banco Central lá nos dias 19 e 20 no Comitê de Política Monetária. Bom, vamos a uma notícia positiva. O presidente Michel Temer fez menção a isso na entrevista de agora há pouco. O leilão de 3 blocos do pré-sal, hoje, de exploração de petróleo do pré-sal, arrecadou mais de 3 bilhões de reais à União. O Maurício de Almeida tem informações no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Realmente foi um leilão muito positivo. A Petrobras e outras 15 empresas participaram dessa 4ª rodada de partilha do pré-sal. Entre essas empresas, como o presidente Michel Temer ressaltou na entrevista para a Rosiane, tinha muitas empresas estrangeiras. Eram 14 empresas estrangeiras disputando essa rodada de licitação do pré-sal. 3 das 4 áreas que estavam sendo ofertadas foram arrematadas. São os campos de Urapuru e Três Marias, na Bacia de Santos, e o campus de Dois Irmãos, na Bacia de Campos. Ao todo, o leilão conseguiu arrecadar 3 bilhões
150 milhões de reais. É dinheiro que vai entrar na economia brasileira e, quem sabe, pode até ajudar a fazer uma queda do dólar futuramente. Os investimentos que essas empresas vão ter que fazer aqui no Brasil é um investimento mínimo de 738 milhões de reais. A Petrobras venceu apenas um dos leilões, mas, usando seu direito de preferência, que está previsto em lei, pediu para participar dos outros 2 consórcios que venceram os outros 2 leilões. E com isso, a Petrobras vai ter 30% de participação em cada um dos outros 2 campos que foram arrematados por empresas estrangeiras. O presidente da Petrobras acompanhou o leilão e disse que ficou satisfeito com o resultado. Para ele, não existe problema de trabalhar em parceria com outras empresas, já que isso é muito comum no mercado internacional de petróleo. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo também estava lá e garantiu que a ANP não vai fazer qualquer tipo de intervenção na política de preços de combustíveis da Petrobras. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Falando em petróleo, os PROCONs começaram a intensificar hoje ainda mais a fiscalização para que o desconto no diesel aconteça nos postos, ou seja, ali na bomba do combustível. A Vanessa Casalino acompanhou essa informação aqui em São Paulo e tem mais detalhes. Vanessa? Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. Desde o fim da greve dos caminhoneiros, o PROCON de São Paulo e a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, estão fiscalizando os postos de combustíveis para saber se o desconto de 46 centavos no diesel está chegando às bombas e também para verificar se está havendo práticas abusivas, como adulteração de combustível ou preços altos. Aqui na capital são 3 equipes com fiscais da ANP e do PROCON. De 24 de maio, quinta-feira retrasada, até hoje, de acordo com o balanço divulgado agora à tarde, foram recebidas 5.778 reclamações. Deste total, 1.590 estavam completas e podem resultar em notificação ou multa. Já as equipes que circulam pelas ruas visitaram 47 postos aqui na capital e 19 apresentaram alguma irregularidade. 2 tiveram bombas lacradas por causa de combustível adulterado. As multas para os postos podem chegar a 10 milhões de reais, segundo o PROCON. Essa fiscalização é feita em 2 frentes. A ANP avalia se as normas da agência estão sendo cumpridas e o PROCON verifica se há violações aos direitos do consumidor. Piotr. Obrigado, Vanessa. Bom, a Petrobras anunciou hoje mais um desconto no preço da gasolina, uma redução no preço da gasolina nas refinarias. O desconto é de 0,48%. Na verdade, vai de R$ 1,96 para R$ 1,95. R$ 1,95, ou seja, uma redução de 1 centavo. Vamos a um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para falar sobre o mercado de capitais, justamente a participação de empresas aqui na Bolsa em instantes. Já de volta ao estúdio da Bolsa de Valores aqui em São Paulo, para falar um pouco mais sobre companhias abertas. Eu tenho hoje aqui no cenário econômico a presença de Alfred Plugger, da Associação Brasileira das Companhias Abertas, para falar do futuro do mercado de capitais no Brasil. Alfred, seja bem-vindo aqui ao cenário. Muito obrigado, Piotr. Aliás, a entrevista estava marcada há muito tempo, mas que dia para você vir hoje aqui com todo esse movimento da Bolsa? Mas eu acho que isso é normal. O gostoso é quando acontece alguma coisa, a Bolsa tem que ser agitada e eu acho que isso faz parte da Bolsa. Então, renda fixa é uma coisa mais tranquila e a Bolsa tem exatamente esses movimentos, ora especulativos, ora, vamos dizer, mais calmos, mas faz parte. Esse tamanho de queda do Ibovespa, óbvio, o país tem problemas de longo prazo, fiscal tem. O Brasil é uma economia emergente e aí sofre como qualquer economia emergente está sofrendo nesse momento. Agora, esse tamanho de queda do Ibovespa e tamanho de alta do dólar, isso sugere muito mais do que movimentos naturais de mercado de oscilação ou volatilidade, não é? Eu concordo. Inclusive a Petrobras a 15, se eu tivesse um capital bom, estaria comprando. Eu compraria tudo que eu pudesse. Isso, R$15 não é o preço da ação de Petrobras. Seguramente não. Seguramente não. Mas, do outro lado, o nosso mercado acionário está sujeito realmente a oscilações pela volatilidade da política, pela volatilidade econômica. E o mercado de ações vive de uma coisa básica, chama confiança. E isso hoje está extremamente abalado por todos os motivos que nós conhecemos. E não é só a crise dos caminhoneiros, mas, enfim, nós sabemos que diariamente estamos sendo surpreendidos por notícias mais negativas do que positivas. A grande positiva, ou seja, de hoje ao público, que é exatamente o leilão da Petrobras, que foi bastante
interessante, mas mesmo assim você vê que não teve influência na cotação da Petrobras. Ela não puxou a cotação para cima. Nada. Mas talvez até tenha sido um amortecedor para não cair mais, não sabemos. Mas a fidúcia é fundamental. E isso está hoje bastante abalado no nosso país. Eu lamento muito, mas você não tem segurança, você tem corrupção, enfim. Alfred, e qual é a sua opinião? O quanto isso afeta no futuro do mercado de capitais de empresas que poderiam estar aqui negociando papéis na Bolsa, abrirem-se ao mercado, não ficarem empresas ali com SA limitada? Ou seja, qual é a sua opinião sobre isso? Piotr, o que aconteceu? No ano passado, as empresas foram ao mercado de capitais cientes de que no segundo semestre o mercado estaria travado pelas eleições. Porém, seguramente não se imaginava esta indefinição total. Você nem sabe quais vão ser os candidatos. Ainda pode vir mais, pode cortar. Sim. Então, essa indefinição faz com que esse ano, eu diria, não há mais chances de fazer IPOs ou coisa similar no mercado, nem aqui, nem lá fora. Eu não vou perguntar qual o cenário ideal, porque cenário ideal no Brasil é sempre difícil, mas qual seria um cenário mínimo? Eu imagino que depois das eleições, para que as empresas voltassem ao mercado de capitais, o que precisaria minimamente para se ter, digamos, uma certa razoabilidade no mercado? Piotr, é confiança. Nós precisamos restabelecer a confiança. E a confiança... É visão de longo prazo no Brasil, é isso? Exatamente. E a confiança começa na cúpula. Eu acho que isso é básico. E hoje nós não temos confiança no sistema político, no sistema econômico, e isso é o grande problema. Então, eu creio que o novo governante, seja lá quem for, nós vamos ter que ver qual é o programa, se é confiável, e tem mais. Pode ser que ganhe algum candidato que não tenha respaldo no Congresso. Esse é um outro cenário muito, muito forte hoje. Então, ao contrário do passado, que pelo menos tinha sempre um respaldo muito grande, nesse momento não se vê candidatos com maioria, ou nem falo em maioria, mas com uma representatividade dentro do Congresso que lhe dê segurança. Então, ou seja, na sua visão, independentemente de quem ganha, corre-se o risco de não ter condição de fazer aprovar as medidas que ele mesmo acredita que de alguma forma foram aprovadas pela população ao elegê-lo. Exatamente, exatamente. Porque também precisa ver, Piotr, com que margem a pessoa ganha. Aliás, foi o que aconteceu nas últimas eleições, né? Se polarizaram duas pessoas, então houve o pró e o contra, e fundo deu no que deu. Né? O então, nós contra eles acabou com o Brasil, né? Trouxe pois é, você no momento não tem uma união, é eles e nós. Isso não funciona. Eu acho que isso, o novo governante tem que tentar, a todo custo, reconquistar a confiança do povo. Não tem outro jeito. Alfred, você que trabalha exatamente numa associação de empresas de capital aberto, o que você diria para quem hoje está nos acompanhando e vê esse mercado volátil desse tamanho, com mostras claras de que há um ataque especulativo, sendo que você não tem um fato relevante que justifique a Bolsa caiu, que está caindo, e o dólar subiu, que está subindo. Mas nós temos, ou seja, temos um país para continuar, independentemente do momento de queda agora da Bolsa e de alta do dólar, o país continua amanhã, as pessoas vão continuar vivendo amanhã. Qual é a sua mensagem para um momento como esse? Eu acho que no momento, mais uma vez, o governo deveria mostrar força. E isso nós não sentimos. Eu vou dar um exemplo. Acabou a greve dos caminhoneiros, você fez uma tabela de frete, já começou a guerra. O setor agropecuário diz, não dá, estou falido. O setor de transporte diz, assim também não dá. A Confederação Nacional da Indústria está pedindo a suspensão da tabela de preços mínimos do frete aqui. E com isso, enviou um documento ao presidente. Ficamos nós aqui, o povo, olhando o que vai dar isso. Vai dar nova greve? Estamos estocando outra vez combustível e alimentos em função desse risco potencial? Porque mesmo que, em tese, as empresas resolvessem, em função do trabalhamento, adquirir uma frota própria, isso também não se faz de um dia para o outro, né? Não. Então,
vou dizer, o perigo no momento existe. Quer dizer, não vou dizer que é evidente, mas essa insegurança, sem dúvida, também reflete na moeda e reflete nas ações. Alfred, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, Piotr, pela oportunidade que tivemos. Sucesso muito obrigado. para o nosso país. Sucesso para o nosso país. Para nós todos, obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.